Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo do catecismo. Nós vimos no bloco anterior o que é o pecado. Nós vimos que o pecado é qualquer pecado voluntário, involuntário, ativo ou passivo, sendo que muitas vezes os pecados na passividade são muito mais graves do que aqueles cometidos ativamente. Nós vimos também que o senso comum, que diz que as pessoas que cometeram menos pecados e fizeram mais coisas boas serão salvas. Isso não é verdade. Deus exige perfeição antes do processo de salvação. E essa perfeição só é encontrada em Jesus Cristo. Nada que o homem faça pode torná-lo merecedor da graça de Deus. A vontade de Deus é a razão de todas as coisas e por isso não é movida por razão alguma. Nós já falamos isso, mas algumas coisas em doutrina cristã devem ser repetidas para que gravem na mente das pessoas. A vontade de Deus é a razão de todas as coisas. Sendo a razão de todas as coisas, nenhuma outra razão, além da própria vontade de Deus, move esta vontade de Deus. Então, nós vimos todas essas coisas a respeito do pecado e que a salvação provém unicamente de Deus. Como nos diz o autor de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. O que a Escritura está nos dizendo aqui? Que a Deus pertence a salvação. Como disse Jonas, lá no Velho Testamento, depois de muito contender com Deus, de tentar fugir, de fazer um monte de coisa, ele no fim afirma, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. O maior obstáculo que se coloca, que se interpõe entre o homem e Deus, é o ego. É o ego. É aquela vaidade, aquele orgulho do homem que quer ser louvado por outros homens, que procura honra e glória entre os homens. A negação de si mesmo é um fator básico para o cristão. Todo aquele que espera algo em si mesmo ainda não conheceu o Espírito de Deus. Somente aquele que se esvaziou completamente, se humilhou perante Deus, perante Cristo, que confessou o seu pecado, somente esse vai conhecer a salvação. A nossa próxima pergunta, uma vez que estamos no tema do pecado, é a seguinte: qual foi o pecado dos nossos primeiros pais? Qual foi o pecado de Adão? Nós temos falado bastante sobre o pecado original, que gravou toda a humanidade. Pelo pecado de Adão, todos caíram, todos nascem e são concebidos em pecado. Vamos ver qual é essa pergunta. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Qual foi esse pecado? A resposta: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o comerem o fruto proibido. O fruto proibido. O que era esse fruto proibido? O senso comum diz que era uma maçã. Mas isso não tem a menor importância, porque nem a árvore, nem o fruto tinham em si malignidade alguma.
A única coisa que pesava sobre o fruto era a proibição de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comerdes, morrerás. Vejamos o que nos diz o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versos 12 e 13. Então, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui, lá na criação do mundo, é o mesmo que nós vemos hoje. É o homem procurando escusas, procurando desculpas para o seu pecado. O que Adão diz? A mulher que me destes me enganou. Ele está fazendo o que aqui? Ele está saindo da sua culpa, ele está jogando a sua culpa em Deus. É isso que os homens têm feito hoje. A mulher que me destes. Então, ele quer dizer o que com isso? Se Deus não tivesse dado aquela mulher para ele, ele não teria pecado. Mas também não teria se reproduzido, não teria levado uma vida comum com a mulher. Que homem foi criado para viver toda a sua vida só? Então, nós não temos que procurar desculpas para o nosso pecado. Eva diz o que para Deus? A serpente me enganou. Nenhum deles diz a Deus, como diz Davi, eu pequei. Como diz o filho pródigo, pequei diante do céu e diante de ti. Mas eles estão se esquivando do pecado. Não adianta, se não assumirmos o nosso próprio pecado, jamais seremos dignos de Deus. Principalmente jogando sobre Deus a culpa do pecado. Adão diz, a mulher que me deste me enganou. Ele está aí sugerindo, subrepticiamente, que Deus é culpado pelo pecado. Eva diz, a serpente me enganou. O que ela está dizendo? O diabo é culpado pelo pecado. Nós vemos isso abertamente propagado nas modernas religiões evangélicas, nas modernas religiões cristãs, não são só as religiões evangélicas, não. Todas as mazelas, todos os males do homem são atribuídos ao demônio. Tem o demônio da avareza, o demônio do adultério, o demônio disso, o demônio daquilo. O homem não precisa do demônio para pecar. Do coração do homem saem os maus pensamentos que originam as más ações. Então nós vemos nesse verso inicial algo que é próprio do homem e que existe de forma cada vez mais presente. Negar a sua pecaminosidade, negar que o pecado é próprio do homem, atribuir o pecado a outras coisas, ao demônio, ao próprio Deus. Isso não é uma atitude cristã. O homem tem que assumir o seu pecado. Se você não chegar diante de Deus confessando-se pecador, você jamais será salvo. Se você buscar subterfúgios, como estão buscando Adão e Eva aqui, eles foram expulsos do paraíso. A terra foi amaldiçoada por causa deles. Nós não podemos seguir esse exemplo que eles nos deram. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus não fez a sua vontade, ele fez a vontade de Deus. Ele
sacrificou-se por pessoas que eram indignas, que não mereciam o seu sacrifício, que somos nós. Esse sim é o exemplo que temos que seguir. E não ficarmos nos esquivando. Ah, eu sou bom, eu faço mais coisa boa do que coisa ruim. Grande coisa perante Deus. Nós nem sabemos o que é bom e o que é ruim. Só Deus conhece o coração do homem. Nós não podemos julgar ninguém pela nossa vista. Ah, aquela pessoa é boa, é muito religiosa, ele vai ser salvo. Só Deus sabe. Ah, aquele é um cafajeste, ele vai para o inferno. Só Deus sabe. O ladrão na cruz foi chamado no último instante. O mendigo Lázaro foi levado ao céu. Nunca foi numa igreja. Nunca professou o nome de Cristo. Nunca fez nada e foi salvo por Deus. A mulher adúltera foi perdoada, foi salva por Cristo. Quem somos nós para fazer um julgamento? O filho pródigo desperdiçou todo o dinheiro da herança dele com prostitutas, com uma vida dissoluta, e foi perdoado pelo pai. O outro filho, filho mais velho, que teoricamente fazia tudo corretamente, foi rejeitado. Nós não podemos fazer juízo sobre as pessoas. O juízo pertence a Deus, a salvação a Cristo. A perseverança na salvação pertence ao Espírito Santo. Nós não somos nada. Agora voltemos ao nosso pecado de Adão e Eva. Adão e Eva foram colocados no paraíso, no jardim do Éden. Nada lhes faltava. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, Deus colocou o homem ali no jardim, ele tinha à sua disposição todas as coisas que ele precisava, ou quase todas. Ele não tinha uma companheira, ele não tinha uma ajudadora. Da própria insatisfação do homem, veio a necessidade de uma companheira. O que vem a agravar muito mais a desculpa que ele deu para Deus. Então, faltava ao homem uma companheira. Então, vejamos o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, o homem passou a ter uma companheira. Não uma companheira qualquer, mas uma mulher que foi feita por Deus, para ele. Um casal perfeito, conforme a vontade de Deus. Criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Uma mulher criada para aquele homem, um casal feito por Deus. Então, Adão tinha agora todas as coisas do paraíso à sua disposição e mais a sua companheira. Mas ele estava plenamente feliz? Ainda não. Ainda não. Assim somos nós. Jamais nos satisfazemos com as coisas que Deus coloca à nossa disposição. O homem jamais se satisfaz. Isso é algo, uma vez que estamos falando sobre o pecado, é algo contra o qual nós temos que lutar muito fortemente para distinguir
O que, na realidade, nós devemos almejar profissionalmente, familiarmente, porque nós devemos progredir na nossa vida. Nós devemos buscar o que é melhor para nós e para a nossa família. Isto é uma ordenação de Deus. Mas nós temos que colocar um limite nisso. Até onde vai essa necessidade real? E até onde vai uma necessidade fictícia que vem do nosso ego, em satisfazer a nossa vaidade, o nosso orgulho? Então, Adão ali deveria ser feliz. Tinha tudo o que ele precisava. Mas ele queria mais. Ele queria mais. Ele queria se igualar a Deus. Esse é o maior pecado do homem, o orgulho contra Deus. O orgulho contra Deus. Ele não se satisfez com tudo o que Deus lhe deu, mas ele queria ser igual a Deus. Então, a serpente, que é o demônio, que é Satanás, sabendo de tudo isso, ela foi tentar Adão. Mas não perdeu muito tempo, não. Ela foi direto ao ponto. Vejamos o que diz a serpente. Gênesis, capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Essa é a queda. O que o demônio disse? Ele não passou um mês passando a conversa em Adão e Eva, como ele falou uma simples frase, curtíssima, como Deus sereis. Aquela frase transformou-se num furacão na mente do homem, retiniu nos ouvidos da mulher, como Deus sereis. É o que procuram os religiosos de hoje. Ser como Deus, serem os donos da sua própria salvação, o capitão da sua alma, o dono da sua vida. Não adianta procurarmos a Deus com esse sentido de orgulho no coração. Porque nós vamos bater numa porta fechada, uma porta de bronze com ferrolhos de ferro. A partir do momento em que eu coloco algo de mim mesmo na minha busca para Deus, a partir do momento em que eu coloco outro mediador que não seja Jesus Cristo na minha busca para Deus, eu vou bater numa porta fechada. Portas de bronze, ferrolhos de ferro. Jamais teremos força para derrubar essas portas, para abrir essas portas. Somente a justiça de Cristo vai abrir os portais do céu. Mas para isso, eu tenho que me humilhar diante de Deus. Nós não somos nada diante de Deus. A distância que separa o homem de Deus é infinita e jamais será vencida pelo próprio homem. Somente Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, pode nos prover a salvação. E as consequências da queda? Ficaram restritas aos nossos pais? Não ficaram. Não ficaram. Elas se propagam por toda a humanidade, por toda a história da humanidade. Em Adão, todos nós caímos e nos tornamos pecadores antes mesmo de nascer. Esse é o pecado original. O pecado do orgulho contra Deus. Nosso ego gritando lá dentro, querendo se engrandecer, querendo receber honra e glória dos próprios homens, querendo se igualar a Deus.
É muito difícil. É muito difícil combater essa coisa que está dentro de nós. O nosso próprio ego. Essa é a razão de todo o pecado, a vaidade humana. O homem concede a si mesmo uma série de coisas. Por quê? Pelo seu ego, pela sua vaidade, pelo seu orgulho. Ah, isso não tem nada de mais, eu posso fazer isso, porque eu já fiz algumas outras coisas boas, poucas coisas ruins. Sou um santo. O maior problema das pessoas religiosas é justamente esse. Eles se consideram mais santos do que os outros. Eles acham que vão ser salvos pelos seus próprios méritos. Eles se esquecem da vida perfeita de Cristo. Eles se esquecem do sacrifício de Cristo. Eles se colocam a si mesmos entre o homem e Deus. Um caminho que somente Jesus pode percorrer. Porque Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Ele conhece a natureza humana. Ele conhece a tentação. Como nós, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E como o Verbo de Deus, ele é a pessoa divina, ele é o Verbo de Deus, ele é Deus, como Deus o Pai, como Deus o Espírito Santo. Jesus é o único caminho entre o homem e Deus. Quando ele diz eu sou o caminho, ele não nos diz eu sou um caminho. Ele é o único caminho. E o homem, ao atribuir a si mesmo mérito, ao atribuir a si mesmo justiça, ele está fazendo o quê? Ele está tirando Jesus do caminho e julgando que ele mesmo pode se chegar a Deus. Se eu tenho mérito, por que Cristo morreria por mim? Se eu tenho justiça, por que Cristo viveria uma vida de perfeita justiça em meu lugar? Seria algo irracional. Porque Deus, o próprio Deus, encarnaria, viria ao mundo para prover a redenção do homem, se o homem fosse capaz de salvar a si mesmo. Temos que analisar esse fato nesse ponto de vista da racionalidade do cristianismo, da racionalidade da fé. O cristianismo é a única religião que nos coloca fatos razoáveis, fatos racionais, fatos que, depois de entendidos, depois de recebidos, se tornam extremamente claros em nossa mente. Não haveria outra forma. Não haveria um mundo melhor do que esse. Não haveria outra solução. Não existe. O homem pode procurar aonde ele quiser, ele não vai achar nada, nada que se sobreponha ao trabalho de Cristo. Vejamos o que nos diz o profeta Oséias no Velho Testamento ao povo de Israel que transgrediam a lei. Vamos avaliar esse fato com relação à transmissão do pecado original a toda a humanidade. Livro de Oséias, capítulo 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Aqui o profeta Oséias, ele está afirmando categoricamente que o povo judeu pecou pelo pecado de Adão. Ele está afirmando categoricamente que este pecado de Adão se transmitiu ao longo de todas as gerações ao povo de sua época, ao povo de nossa época, ao povo que vai nascer daqui para frente.
Isso é irrecusável, inevitável, é um fato bíblico sobre o qual nós não podemos ter nenhuma dúvida. O pecado de Adão transmitiu-se não somente a toda a humanidade, mas todas as mazelas, as catástrofes naturais, a terra toda foi amaldiçoada pelo pecado de Adão. Todas as mazelas do homem, todas as desgraças, não foram criadas pelo demônio. Foram criadas por Deus, quando expulsou Adão do paraíso. Nenhum poder existe no mundo paralelo ao poder de Deus. O demônio age onde Deus permite que ele haja. O pecado vem do coração do homem. O pecado original está em cada um de nós. Nós, pura e simplesmente, não precisamos do demônio para pecar. E todos nós, em Adão, caímos e somos pecadores. E só podemos ser salvos pelo poder de Deus. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, para com todos usar de misericórdia. Em Adão, todos caíram. Não existe uma pessoa em toda a história da humanidade, do seu começo ao seu fim, que esteja livre do pecado original. Mesmo aqueles que são salvos por Deus, mesmo aqueles que recebem de Cristo a vida eterna, continuam pecadores durante toda esta vida terrena. Existem pecadores salvos e pecadores condenados. Não existem santos entre os homens. Somente Deus é santo. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.